parte, mas eu preciso que vocês façam a de vocês também em casa. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, nesse momento de mensagem, eu quero que o Senhor venha, Pai, ministrar as nossas vidas, Pai, revelar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Que essa mensagem venha de encontro aos nossos corações, trazendo a verdade, Senhor, tirando toda mentira e todo engano dos nossos corações. Que a gente possa ser tocado e abençoado, Pai. Que a gente possa crescer e sair daqui, Senhor, com frutos da mensagem que o Senhor está liberando nessa noite, Senhor. Senhor, eu me reduzo para que o Senhor cresça, para que o Senhor venha, Pai, ser como uma fonte de água viva aqui, Senhor, trazendo vida sobre o Teu povo, que o Senhor possa trazer cura, renovo, restauração a quem precisa, Pai, e que seja um lugar de vida, onde a presença do Senhor traz vida, Pai. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Você que não trouxe Bíblia pode acompanhar no telão. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus estava pregando para uma multidão, exercendo ali o seu ministério. Já estava acontecendo o seu ministério, já tinha levantado os seus 12, já tinha passado por alguns milagres, então já havia uma grande multidão que o seguia, que perseguia, onde ele ia, eles estavam juntos, e nessa multidão tinha todo tipo de pessoas, tinha discípulos, tinha fariseus, tinha curiosos, tinha pessoas que estavam ali só para confrontar Jesus, tinha todo tipo de gente, e essas pessoas já seguiam, e a multidão se aumentava, e Jesus ali pregando. Quando chegou o final de tarde, ele fala assim: vamos passar para o outro lado. E eles entram no barco, a palavra de Deus diz que alguns barquinhos vão também, e eles atravessam para o outro lado, e antes de chegar, começa uma forte tempestade, não de chuva, mas de vento. E esse barco começa a balançar, eles ficam desesperados que o barco está balançando, e Jesus está dormindo, e a água entrando no barco, e começando aquele alvoroço todo, e Jesus dormindo no barco, cansado, porque Jesus veio como homem, amém? E o ministério de Jesus andava-se muito, falava-se muito, então ele cansava também, o corpo dele cansava, ele estava tirando um descanso ali. E aí os discípulos falando: meu Deus, o que está acontecendo? A gente vai morrer, vamos lá acordar ele. E ele foi, repreendeu o vento e aquietou-se, e de repente tudo ficou calmo como era. E ele ainda falou assim: e vocês, homens de pequena fé, né? Não tem fé não? Onde está a fé de vocês? E eles ficaram assim, eu imagino que extasiados, olhando para aquela cena, e um cochicha com o outro: quem é esse, como diz a palavra, que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí você pode estar se perguntando: que estranho, pastora, ele já não estava com Jesus? Já não tinham visto os milagres? Tinha visto alguns milagres. Mas por que então eles ficaram assim atemorizados? Por que eles se assustaram? Será que não era muito mais fácil eles declarar que era para o vento cessar? Porque eles já tinham visto Jesus exercer ali os seus sinais. Esse lugar que eles estavam atravessando chama-se
para alguns Lago de Genezaré, para outros Mar da Galileia. Esse Mar da Galileia, ele não tinha ondas. Ele era um lago. O nome chama-se Mar da Galileia, mas ele é um lago. Um lago tranquilo, um lago calmo, não tem correntes, não tem vento, não tem onda. Só que esse lago fica em um vale. Ele corre por dentro de um vale, onde aqui são montanhas e aqui são montanhas. Então, são montanhas dos dois lados e o Mar da Galileia passa entre os montes. O que aconteceu foi que veio um vento da cidade e esse vento invadiu o Mar da Galileia e agitou-se muitas águas. E aí Jesus levanta, manda calar-te e aquietar-se, né? Como diz a mensagem, algumas outras versões, cala-te e aquieta-te, não sei qual a versão que apareceu ali, no versículo 39. O vento aquietou-se e houve grande bonança. Então, algumas versões lá, cala-te e aquieta-te, a mesma que a minha. Jesus, ele levanta, declara, né, com a sua voz. E aqueles discípulos que já estavam ali caminhando com Jesus, já tinham visto alguns milagres, já tinham visto o homem da mão ressequida, sua mão crescer, já tinha passado por alguns estágios ali com Jesus, ficam admirados, ficam perplexos, porque como que esse homem manda e o vento cessa e o mar se acalma. E nós vamos chegar lá e eu quero te explicar passo a passo para que você entenda. A Bíblia conta que os discípulos já estavam recrutados, já tinham sido recrutados, já estavam com ele. Então os discípulos estavam numa escola com Jesus. Eles caminhavam com Jesus, eles andavam com Jesus, então eles estavam num processo de conhecer Jesus. Eles foram atraídos pela presença, eles foram atraídos pelo chamado, mas eles começaram a conhecer Jesus e caminhar com Jesus. E eles foram dia a dia vendo o que Jesus fazia, as parábolas, aquilo que ele ensinava, o que ele trazia de mensagem, com a posição dele, com o movimento dele, com as mensagens dele, com tudo. Jesus era a palavra viva. Então os discípulos estavam ali aprendendo com a palavra diariamente. E Jesus permite um vento onde não há vento, para ensinar o que para esses discípulos? Para trazer o que de mensagem para esses discípulos? Havia necessidade? Jesus quis que sim. E esses homens que já tinham visto sinais, não tinham ainda uma fé pronta, inabalável, e Jesus passou por esse momento com os discípulos para que eles pudessem ver. O que, pastora? O que eles precisavam ver? Eles precisavam ver quem Jesus era, a sua identidade. Eles tinham visto sinais, mas sinais que na Torá, na mensagem que eles liam, eles já tinham visto outros profetas fazer. Então era muito comum, um grande homem de Deus, comum que eu digo assim, não era novo. Ele já sabia que alguns homens de Deus já tinham feito alguns sinais, que Deus já tinha usado alguns homens de Deus. Então sinais eram coisas que eles liam na palavra, eles sabiam que existiam. Só que esse declarar de Jesus no barco foi muito mais do que um sinal. Foi muito além de um sinal, de um milagre, de alguém que era coxo e passou a andar, de alguém que estava doente e foi curado, foi muito além. Essa voz, quando Jesus declara, esses discípulos ficam temerosos, e eu vou te contar por quê. Naquele tempo, na antiga cultura daquele tempo, o que eles tinham de conhecimento de cultura, não de Bíblia, amém? Cultura, igual aí você fala, se vê um chinelo virado para baixo, você desvira para cá. A gente cresceu assim, amém? Não pode deixar o chinelo virado de cabeça para baixo. Você não sabe por quê. Se alguém espirra do seu lado, o que você fala para essa pessoa? Saúde? Mas por quê? A pessoa está morrendo? Precisa de saúde? Ou só um vento que bateu, ela está com alergia, está dando uma espirradinha que ela tem uma alergia. Amém? Porque é uma cultura, algo que é cultural. Então, algo cultural que eles viviam naquele tempo é que, isso você precisa entender, que quando falava-se de mar, falava-se de profundezas, falava de trevas, falava-se de Satanás, falava-se do mal. Então, eles estavam no barco e quando eles viram aquele vento se aproximando e aquele caos, eles entenderam pela cultura que eles viviam que era próprio Satanás fazendo aquilo. Era um momento de medo, de pavor, de angústia.
E eles, apavorados, começam a viver e falam, pronto, é o inimigo. A gente fala que é o inimigo, né? O inimigo está me provando, é o inimigo. Era o inimigo. Então, quando começa a agitar e o barco começa a querer virar, eles já entenderam. E agora? Por quê? Porque ninguém tinha autoridade para calar o mar, se não fosse o próprio Deus. E quando eles veem Jesus declarando e o mar se aquietando, eles têm a revelação da identidade de Jesus. Aquele momento eles reconheceram, Ele é o próprio Deus. Por quê? Porque na cultura, somente Deus poderia calar os mares. Amém? Naquele momento, por isso que o Senhor fala para eles, não tem fé? Cadê a fé de vocês? Porque ele estava caminhando num propósito, e ele entendia que ele precisava revelar a identidade dele de filho, de próprio Deus, o filho, o próprio Deus. Ele precisava declarar e revelar essa identidade para que seus discípulos o conhecessem verdadeiramente. Não mais por sinais, mas pelo próprio Deus. Então, naquele momento no barco, tudo se abre para os discípulos. Foi muito além de caminhar e ver os sinais, foi ver o próprio Deus na frente deles naquele barco. E a Bíblia não conta o que aconteceu com os barquinhos. Eu fiquei curiosa dos barquinhos que estavam acompanhando ele. Se bem que se parou o vento para ele, parou para todo mundo, né? Todo mundo no lago ficou tranquilo depois que o vento cessou. Mas não fala quem estava nos barquinhos, o que aconteceu com as pessoas nos barquinhos. A gente fica meio curiosa quando a gente lê a palavra, fica uns mistérios. Depois a gente pergunta para o Senhor, quando a gente se encontra com ele. O que o povo que estava seguindo Jesus morreu, viveu? O que aconteceu? Os barquinhos aguentou a pressão, não aguentou? Então, quando esses discípulos estavam ali no seu cursinho preparatório, eles tiveram a teoria, tinham acabado de sair de horas de discipulado, de mensagem, de palavra. Eles saem de horas seguindo Jesus, ajudando o ministério de Jesus, e eles começam a viver a prática. Jesus dorme e deixa com eles a responsabilidade. Jesus dorme e põe eles na prova. Só que na Bíblia, a gente vai ler e a gente vai entender que a cultura que eles tinham precisavam ser quebrada através do quê? Da palavra. Porque a Bíblia não diz que os mares são das trevas. Amém? Eu vou te dizer um pouquinho mais para frente. Mas antes, voltando aqui para a palavra, Jesus, quando ele entra no barco, ele tem um destino para esse barco. Ele sabia onde ele queria ir, né? A multidão, eu acredito que seja muito hoje um famoso, né? Vamos falar de famoso gospel. Se um famoso gospel entra aqui, eu tenho até receio do que pode acontecer. Se vocês vão se comportar, guardar o coração, ficar sentadinho, ou se vai ser um corre-corre para ver quem tira a primeira selfie. Porque o homem é assim. O homem, ele cresceu numa cultura de admirar e de ter um ídolo, né? Eu lembro que quando eu era criança, meu pai tinha a religião dele, minha mãe muito rasa, zero quase. E meu pai tinha uma, mas enfim, não era assíduo, não era... E aí começou, Zezé de Camargo fez um sucesso, explodiu Zezé de Camargo. Meu Deus, era Jesus, Zezé de Camargo e o resto da família. Era só falava de Zezé de Camargo, na televisão, se tinha um programa ia ter Zezé de Camargo para todo mundo, que a gente vai assistir o Zezé de Camargo e Luciano. Era uma loucura, porque criou-se um ídolo. Criou-se um ídolo, um homem e outro homem virou um ídolo. Nada muito comum do que a gente vê hoje aí nesse mundão de meu Deus aí. Quantas crianças têm seus ídolos? Quantos jovens têm seus ídolos? Adoram homens, adoram pessoas, adoram uma cultura, adoram movimento, adoram algo que alguém produz. Então, sempre existiu essa necessidade do homem de pôr alguém no lugar de ídolo, de pôr alguém num lugar maior do que ele e adorar essa pessoa. A gente vê a adoração desde o Antigo Testamento, Deus repreendendo a adoração a outros deuses, que somente a adoração é a Ele. Então, a gente vê que o homem tem essa necessidade de colocar alguém como superior a ele e entregar a adoração a essa pessoa. E foi isso que eles estavam fazendo. Onde Jesus estava, eles corriam atrás de Jesus, não deixava Jesus nem tirar um cochilo. Então, quando a gente vê que esses discípulos estavam ali, eles trabalhavam muito para cuidar de Jesus, para cuidar da alimentação, para cuidar das pessoas, para amparar as pessoas que chegavam, enfermos que iam chegando, e ele ficava ali cuidando dessas pessoas, porque não dava para toda hora abordar o Senhor.
O Senhor tinha horário de comer, tinha horário de pregar, tinha horário de discipular, tinha hora de andar, andava-se muito, não tinha carro, andava-se muito, então caminhava muito, hospedava-se muito na casa dos hospedeiros das cidades. Então era trabalhoso, era cansativo. E esses discípulos estavam nessa escola, desse discipulado, aprendendo com o mestre, caminhando com o mestre, vendo como ele faz, como ele fala, o que ele está querendo dizer. Por isso que era difícil os ouvidos naturais entender a mensagem, as parábolas, porque afinal de contas Jesus não falava num português tão simples, ele falava meio que contraditório, uma coisa contradiz com a outra, você ficava meio bugado tentando entender. Então para eles também era meio bugado, tinha hora que eles davam aquela bugada, mas eles entendiam, porque eles viam sinais, eles viam tudo ali, o próprio Deus na frente deles, mas eles precisavam passar por uma tempestade. Eles precisavam entrar nesse barco e de contra outra cidade, e nesse momento ter essa tempestade onde tudo balança, onde tudo sai fora do lugar, onde tudo aquilo que eles aprenderam, eles não conseguiram colocar em prática, a ponto de falar: quem é esse? É a mesma coisa alguém caminhar comigo há 10 anos e falar: quem é você? Eu falo: meu Deus, se você caminha comigo há 10 anos e não sabe, acho que nem eu sei dizer quem eu sou então. Porque já estou caminhando com você, já te conheço, e de repente, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Os discípulos caminhavam com Jesus para que eles pudessem ser o legado de Jesus, para que eles pudessem cumprir aquilo que eles aprenderam. E Jesus tinha um destino para esse barco. O propósito era revelar o próprio Deus na identidade de Jesus. Havia essa necessidade, havia esse propósito desse caminho de ser revelada a vontade, a identidade de Deus. Passei tanto aqui que eu já até me perdi. Isso aqui já falei. Abre comigo a Bíblia em Salmos 89, versículo 9, é um versículo só. Diz assim: tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Põe na NVT, por favor, na versão. Governas os mares revoltos, está falando do próprio Deus, e acalmas as ondas agitadas. A Bíblia diz que o próprio Deus tem autoridade sobre os mares, sobre os ventos e sobre as ondas. O próprio Deus é a autoridade máxima sobre tudo e sobre todos. Amém? Então Jesus estava ali quebrando uma cultura, quebrando uma ideia e trazendo a verdade. Pastora, conta algo curioso para mim, eu vou contar. Naquele tempo, as pessoas com muito recurso, com muito dinheiro, muito ricas, nas casas delas, os pisos eram desenhos egípcios, desenhos de mares, de profundezas de mar, onde tinha monstros, tinha leões marinhos com cara de sei lá o quê, porque eles acreditavam nessa cultura, então eles colocavam, estampavam essa cultura dentro dos seus lares. Olha como isso era real e verdadeiro para eles, era uma cultura, uma mentira colocada como verdade. E eles viviam debaixo dessa cultura, dessa verdade. Então, quando Jesus surge, quando a verdade surge, quando o próprio Deus surge, ele vem para quebrar as mentiras que são colocadas como verdades no meio do seu povo. Em Gênesis 1, do versículo 1 ao 2, vamos ler lá, por favor, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. O nome desse Espírito de Deus que se movia sobre as águas chama-se Ruá. E esse Espírito de Deus se movia, isto é, Deus criou os céus e a terra, Deus criou os mares, Deus criou a terra. Tudo foi a formação e a criação de Deus. E Deus tem o governo sobre todas as coisas. Amém? Se você está num barco numa direção que Deus colocou. Pastor, eu estou num barco e eu estou indo porque Deus me mandou ir. Eu estou vivendo na vontade de Deus. Estou sendo direcionado por Deus. Só que parece que quando o vento começa a bater,
tudo sai do lugar, eu me encho de medo, eu me encho de desespero, eu tenho vontade de desistir, eu não aguento a pressão, é muito forte, é muito pesado, é difícil. Ventos traz desafios para que a gente possa ser dependente de Deus. Os ventos que Deus traz, as tempestades que surgem, seja de vento ou não, Deus traz para que as mudanças aconteçam em minha vida e em sua vida. Que mudanças em nós? Talvez eu e você precisamos aumentar um pouquinho o nível da nossa fé. Talvez a gente precisa sair de uma situação que nós nos colocamos e voltar para o barco e suportar a tempestade, porque Ele é quem cala a tempestade. Se eu e você desistirmos, se eu e você acharmos que o crente não passa por lutas, você está equivocado. Lembra da história de Jonas? Deus manda ele para onde? E ele vai para onde? Para Tarsis. Pastora, humanamente impossível, ninguém sobreviveria na barriga de um peixe. Nem em meia hora, eu acho. Por que Deus fez isso? Porque Deus quis ensinar a Jonas, quando Ele der um comando, que ele obedeça. Quando Deus der um comando para mim e para você, obedeça. Não deixe o medo te afrontar. Não deixe o medo te parar. Não deixe o que dizem de você ser a sua verdade. Não deixe o que pensam de você ser a sua verdade. Se Deus te mandou, vai. Outro episódio no mar, mas só que dessa vez diferente. Uma desobediência fez ele passar por um processo que até hoje a gente lê e conta no ministério infantil. Toda criança conhece a história de Jonas. Precisou passar por um processo para entender. Quando ele pisou em Nínive, ele era outro homem. Se ele tivesse ido com medo, talvez ele não pregaria com tanta autoridade como ele pregou depois de passar por esse processo. Tem tempestade que é necessária nas nossas vidas. Tem ventos que precisam soprar para que a nossa fé possa ser inabalável. Para que a gente possa conhecer não mais o Deus de milagres. Nossa, recebi um milagre esse mês, uma comissão que eu não estava esperando. Glória a Deus. Recebi um milagre, meu filho ficou resfriado, eu orei, acordei no dia seguinte, ele já não estava mais resfriado. Que milagre, obrigada Jesus. Deus quer te colocar no vento. Para que a sua fé não seja mais uma fé baseada em sinais, mas uma fé inabalável. Uma fé que suporta o vento e suporta os mares revoltos. Porque você sabe que até lá o Senhor está. Porque os discípulos só tiveram a revelação de quem era Deus no vento. Nos eventos da natureza. Porque nas curas eles já tinham visto. Mas ver o vento parar. A gente não está falando de um ventinho que bateu. A gente está falando de um vento forte. A ponto o barco estava enchendo de água, diz o texto. As águas eram fortes. Eu não sei se você já pescou em alto mar. Se você nunca passou por essa experiência, vai lá. Você nunca vai passar tanto medo na sua vida. Estou falando para as meninas. É desesperador. Você fala assim, não vou voltar. E o piloto lá, que eu não sei, o marinheiro está assim, ó, dirigindo. E você está, pelo amor de Deus, orando, pedindo para voltar logo. E ele está feliz. Um dia eu fui para Morro de São Paulo com meu marido, a gente não tinha filhos ainda. E chegamos lá não sei que cidade, longe para Chuchu, longe. Aí quando chega de pegar uma lancha, eu falei, não. Quanto tempo de lancha? Sei lá, acho que 1 hora de lancha, sei lá, fomos pegar a lancha. Eu nunca passei tanto medo na minha vida. Aquilo batia, água para tudo quanto é lado. Imagina eu, doida para chegar, esticar a coluna. Eu falei, não, Jesus, fui orando o caminho inteiro, não tinha nem como tirar foto. Sabe, você quer tirar uma foto, você nem sorriso para foto você tinha. Você nem me tira foto, nem me mira. E meu marido de boa. E eu, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? O que eu vim parar, meu Deus? Aquele caos. Uma mochila desse tamanho, porque vai levar mochila de rodinha para a praia? Para andar a pé, numa ilha que só anda a pé? Com uma mochila desse tamanho. Chegamos, eu falei, cheguei, desci, aquele calor da Bahia, eu falei, misericórdia, Jesus, desci. Táxi. Falei, nossa, vamos pegar um táxi.
Sabe o que era o táxi? Quem já foi para Morro de São Paulo? Ninguém está entendendo nada, né? Já foi? Táxi! Eu falei, nossa, vamos pegar um táxi, amor. Eu estou morta. É aquele piruzinho de construção, é o táxi. Mas sabe por que você aceita o táxi? Que para você sair da onde a lancha para e ir para a ilha, é um morro assim, meu querido. É um morro que você não treinou perna na semana, você não sobe. E aí, como é que você sobe com mochila? Aí você aceita o piruzinho, o caminhãozinho lá, sei lá como é que chama. Na minha época era piruzinho, chamava de piruzinho de pedreiro, não sei como é que chama aquele carrinho hoje. E aí sobe, eu falei, meu Deus, e aí vai chegar na praia e anda, na pousada e anda, e anda, e anda. Eu falei, Senhor da glória, eu vou sentar aqui, daqui eu não saio mais. Por quê? Porque o vento do mar trouxe tanto medo que eu já nem estava vendo brilho em mais nada. Já perdeu o brilho. Eu fui me recompor depois, que eu sentei, tomei um banho, voltei para minhas emoções voltaram ao normal, estabilizou, falou, agora pode curtir o momento, né? Agora você curte a vibe do momento. Por quê? Porque o vento, ele realmente, ele te assusta no mar. O mar, quando ele pega para virar, ele assusta, ele dá medo, ele traz caos. E a gente, muitas vezes, como cristãos, acha que passar pelo vento, passar pela prova, é um sinal de punição de Deus. Deixa eu te dizer algo. Se você está na bênção, está caminhando com Jesus, o vento é para que Ele possa revelar quem Ele é. Agora, se você anda bem desviado dos caminhos, está perdido por aí, andando por lugares que o Senhor não te mandou, esse vento é para te trazer para perto. Esse vento é para te colocar no caminho que ele tem para você, assim como Ele fez com Jonas. Jonas desobedeceu. O vento foi para quê? Para arrumar o destino de Jonas. Jonas, você não vai perder tempo, você não vai nem chegar em Tarsis, meu querido. Você planejou, mas esse seu planejamento eu vou acabar com ele aqui. Você vai experimentar algo muito pior que ir para um lugar que eu não te mandei. Você vai passar a maior experiência de todos os tempos, que a sua história vai ser lembrada por gerações e gerações e gerações. Vem cá que eu vou te fazer uma coisinha. Vem aqui. Vem aqui que você vai passar uma experiência agora que nunca mais na sua vida você vai querer desobedecer. Vai ser a primeira e a única. Os ventos de Deus trazem conserto para as nossas vidas, não trazem tragédia e destruição. Os ventos de Deus alinham o propósito dele em nossas vidas, porque se tem uma coisa que o crente faz quando está com dificuldade, num momento difícil, é orar, é chorar, é se derramar, é entrega tudo aos pés de Jesus, falando, não tem mais nada, Jesus, acabou tudo, só tenho a tua presença, não tenho mais nada. Os ventos são para trazer o cumprimento da revelação de Deus em nós. Talvez a gente precise da revelação de Deus. Talvez a gente só tenha caminhado pelos sinais. Talvez a gente tenha caminhado porque a nossa emoção tem nos levado a estar próximo de Jesus. Nós estamos emotivos demais, próximos demais de Jesus por emoção. Só que Jesus quer que a nossa fé seja uma fé inabalável, uma fé estruturada, uma fé que tenha a revelação de quem Ele é. Ninguém está ileso de passar por isso. Tem uma frase do Billy Graham que diz assim: por trás de cada pessoa forte, existe uma história de tempestades que lhes deram duas escolhas, ou nadar ou afundar. E quando a gente se depara com alguém forte, com uma fé bonita, que você fala, nossa, a pessoa tem uma fé que o telhado tá voando e ela está firme. É porque ela já passou por outras tempestades e ela escolheu nadar. Ela escolheu não morrer, porque ela tem a opção de morrer na praia ou de nadar. E toda pessoa forte, ela fez uma escolha lá atrás. A tempestade, por mais lindos e fofos que a gente seja, por mais preciosos, amados, queridos, filhos que nós sejamos, ela é necessária. Ela é necessária. Vai ter tempos que não vai bater vento nenhum, que você vai falar, estou na melhor fase da minha vida, está tudo sob controle, eu quero mais que continue assim. E de repente você fala, o que eu estou fazendo de errado, Jesus? Porque tudo que eu ponho a mão estraga. Tudo que eu tento fazer dá errado. Toda ideia que eu tenho é da minha carne, não é do Senhor. Tudo que eu avanço, de repente, eu retrocedo. Parece que eu não dou um tiro certo. Hoje meu filho veio com a mochilinha dele e trouxe a Nerf. Eu falei, não, a igreja não é lugar disso. Chegou atirando. Eu falei, não é hora de dar tiro. Dá tiro
tiro sem hora, tiro sem foco, sem alvo. Não, guarda, deixa para a hora certa. A hora que você for brincar, se tiver um alvo para você brincar com as crianças, você brinca. Agora não é hora de dar tiro. Falei, vai ser um escândalo na congregação. Meu filho com a mochila cheia de nerf e bala. Falei, não, agora não, depois. Agora não é hora de dar tiro em nada, tá bom? Tá bom, recolhe as balas. Falei para ele, ele começou a recolher as balas. Falei, recolhe. Parece que só dá tiro em lugar errado, só dá tiro em alvo errado. Não acerta. Posso te dizer algo? Às vezes, eu e você colocamos Deus numa forma que nos satisfaz. Tudo aquilo que a gente precisa que Jesus nos satisfaça, a gente coloca Ele dessa forma. Eu preciso de um Deus provedor na área financeira, porque eu estou vivendo numa situação difícil. Eu preciso de um Deus provedor para o meu casamento, porque o meu casamento está difícil. Eu preciso de um Deus de cura, porque eu estou passando por uma enfermidade. Eu preciso de um Deus de milagre, porque eu preciso de um milagre na minha vida. Nós engessamos o Deus que nós servimos. Nós colocamos Ele numa forma, no molde, e esquecemos que Ele é muito além disso, que Ele vai muito além disso. Sabe o que acontece com esses discípulos depois que eles atravessam o mar? Ninguém quis saber, ninguém me perguntou, pastor, e o que aconteceu com esses homens depois que acalmou? Foi para onde? Tenho certeza que eles sentaram na beira da praia, fizeram um belo de um peixe, Deus deu uma pescaria boa depois. Não. Sabe onde eles chegaram? Em Gadara. Você que é crente velho sabe o que tinha em Gadara. Mas você não sabe, eu vou te contar. Lá tinha muitas pessoas endemoniadas, com muitos demônios, legião, diz a palavra. E eles chegam nesse lugar à noite. Olha o crente morrendo de medo, já dando risadinha. Tipo, se for só eu desmaio, eu tenho um piripaque e não subo para Gadara. À noite, os endemoniados, sabe o que esses endemoniados faziam? E ficavam nos sepulcros que foram colocados. Eles foram colocados em sepulcros que eram tipo um cemitério. E eles ficavam lá porque nada conseguia detê-los. Correntes, amordaças, nada. E eles ficavam lá endemoniados, se cortando, se machucando, assombrando ao derredor daquele lugar. E eles chegam lá, dão de cara com alguém, com um endemoniado. Pensa você, acabei de passar por um vento que eu quase morri. Eu só queria sentar, fazer uma refeição, desfrutar de Jesus, para eu voltar para o eixo, para eu me alinhar emocionalmente, para as minhas emoções se estabilizarem. E me deu crises, pastora, de ansiedade, de medo, de de tanta coisa. Os discípulos acabaram de passar por um estágio, eles entram em outro. E eles chegam em Gadara, esse homem endemoniado sai correndo e sabe o que ele fala para Jesus, quando ele vê Jesus? No Marcos 5, versículo 7. Marcos 5, versículo 7. E clamando com grande voz disse, vou ler aqui para vocês. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Sabe quem está falando isso? O endemoniado. O endemoniado, ao avistar Jesus, sabia quem era Jesus. Sabe por quê? O mundo sobrenatural, o mundo espiritual reconhece Jesus. Só que eu e você precisamos muitas vezes passar por algum estágio nas nossas vidas, alguns estágios, para que a gente possa saber quem Ele é. O mundo espiritual, quando Jesus entra em Gadara, Ele pisa em Gadara, não, Ele chegou. O demônio começa a ficar agitado. Ele fala, você, Filho do Deus Altíssimo. Na hora ele reconhece Jesus. Imagina você, os discípulos atrás. A gente só descobriu agora. A gente acabou de pisar, o demônio reconhece ele. A gente passou horas, a gente passou dias com ele, a gente não viu que ele era o próprio Deus. E ele pisa em Gadara, esse endemoniado avista e ele identifica ele. Sabe o que acontece?
Lembra da história dos porcos, que os demônios vão parar nos porcos, eles caem do penhasco? Boa, obrigada. Cai do penhasco. Esse homem fica curado. Esse homem fica sarado. Sabe o que diz Jesus para ele? Versículo 19: vai para a tua casa, para a tua família, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez, e como teve misericórdia contigo. Isso quer dizer, ele entra em Gadara, ele limpa esse homem. A Bíblia diz que quando Jesus pergunta quem era, ele fala legião. Então não era um, eram muitos demônios na vida daquele homem que já estava ali por muito tempo, excluído. E ele entra e Jesus pega e expulsa esses demônios, ele fica curado e Jesus fala para ele, vai lá e mostra quantas coisas o Senhor fez, porque ele viveu da misericórdia de Jesus. Os discípulos vivenciam mais uma vez, não mais de reconhecer o face a face, de ver o próprio Deus de Jesus, agora eles veem a misericórdia. Mais uma vez um lugar de medo, de assombração, de espíritos malignos, eles pisam naquele lugar e mais uma vez eles testificam. Pastora, bonito foi depois, mas eu acredito que antes deve ter sido bem difícil para eles. Eles nem se recuperaram da travessia. E eles dão de cara com mais uma situação difícil. E aconteceu depois, eles viram mais coisas. Eles viram Jesus curar a filha de Jairo. Eles viram uma mulher com hemorragia que toca na orla do manto dele, amém? E Jesus fala, saiu de mim poder. E eles começam a vivenciar outros sinais de Jesus. Eles começam a ver que Jesus tem vida para quem está morto. Ele começa a ver que Jesus tem cura para quem está enfermo, com enfermidade que os médicos não curam. Eles começam a ver a libertação na vida de um homem, a misericórdia de Deus se abrindo, sendo liberada sobre eles. E eles veem depois um milagre sobrenatural. Uma multidão seguia Jesus. E eles preocupados, está dando a hora, esse povo não vai aguentar de fome, não tem nada para comer, melhor a gente dispensar esse povo vai para as aldeias, come e depois segue caminho para suas casas. Jesus fala para eles assim, o que nós temos de comida? 5 pães e 2 peixes. Então, distribui para eles. E os cestos se multiplicavam, mais uma vez Jesus mostrando, eu sou o provedor. Eu sou a provisão que você precisa. Eu sou aquele que te sustenta. Eu sou aquele que não vai deixar você sofrer e passar por necessidade, passar por fome. Sou eu quem sustento você e a sua casa. Sou eu que te cura das suas enfermidades. Sou eu que trago vida onde há morte. E eu não estou falando de morte física. Eu estou falando de morte espiritual, que tem muito crente morto-vivo por aí, que não sabe mais nem o que é vida, já se perdeu tem muito tempo, já nem sabe como ter vida. Uma hora quer Jesus, outra hora não consegue se livrar dos pecados, uma hora quer Jesus, outra hora vive no pecado, e já nem sabe mais como é que faz para pegar a rota de novo. É Ele que tem o destino para a sua vida. Quando aqueles homens entram no barco, Ele tinha um destino para aqueles homens. E não foi sentar à beira da praia e comer 5 pães e 2 peixinhos. Eles tiveram que passar por mais alguns processos, para que eles pudessem ver que aquilo que eles viram no mar da Galileia, que é um lago, que não tem vento, que eles pudessem testificar, esse é o próprio Deus. Ele é o Filho do Deus vivo. É Ele que está aqui, não é um profeta. Ele é o próprio Deus. O profeta nós lemos na Torá, nós lemos na palavra, mas ele não, ele é o próprio Deus. Ele eu consigo ver, ele eu consigo viver. Ele eu entendo que o sobrenatural e o natural caminham juntos. Onde o sobrenatural, que é a natureza, ninguém poderia parar o vento. Ele para o vento e ele supre em cada um que está aqui testificado, mas não são todos. Não haveria espaço para colocar tudo o que Jesus fez quando Ele caminhou com os discípulos. Foram muitos sinais, muitos milagres, muitos prodígios. E eles começam a viver e a entender.
Tem experiências que nós vamos passar com Jesus, que vai parecer que estamos morrendo, mas Ele tem vida. Vai ter experiências que nós vamos passar por dificuldade financeira, e Ele vai provar que Ele é o seu provedor. Nós vamos passar por enfermidades, porque o nosso corpo é matéria. Vamos passar por enfermidades, e Ele vai ser a nossa cura. O que aqueles discípulos precisavam entender, que Jesus é o próprio Deus. E que se eu e você queremos acessar a Deus, nós temos que ir por Ele. E quando Ele entrega o seu Filho na cruz, Ele toma a chave da morte. Sabe o que isso quer dizer? Que eu e você temos acesso livre a Ele e não estamos mais condenados à morte. Através da cruz de Jesus, nós temos vida. Então não é morte espiritual que o Senhor tem para mim e para você, é vida. Não é enfermidade que o Senhor tem para mim e para você, é cura. Não é escassez que o Senhor tem para mim e para você, é provisão, é prosperidade. Só que eu e você precisamos honrar, como eu disse no Salmo 50, a nossa aliança. Você dá as coisas para o seu filho, ele te desobedecendo, ele te tratando mal, ele sendo indiferente com você? Ele te tratando super mal, você fala, toma aqui meu amorzinho, aqui ó. Você vai se comportar, você vai me tratar melhor, você vai honrar o seu pai e sua mãe, você vai se comportar como filho, e depois que você se comportar como filho, a gente conversa. Não é isso que a gente fala para eles? Primeiro você se ajusta e depois a gente conversa. Não tem como eu acessar aquilo que eu não quero. Não tem como eu acessar um Jesus que eu não me importo e tanto faz se ele é só para uns ou para outros, eu não me importo. O nosso Deus, Ele está disponível para que eu e você possamos acessá-lo através de Jesus. E tudo aquilo que Jesus mostra nas Escrituras é para mim e para você. Aquele Jesus que caminhou sobre os enfermos é para mim e para você. Aquele Jesus que fez milagres, sinais, é para mim e para você. Não é mais uma história que a gente só repete. Ele é vivo, Ele é vida, Ele é real, Ele é único, Ele é exclusivo, e Ele é seu, e Ele é meu, e para mim, quem mais quiser ouvir. E posso te dizer algo? Sabe por que os discípulos passaram pelos processos? Para que eles pudessem anunciar. Por isso tanta autoridade na vida desses homens. Porque eles viveram para anunciar. Eu e você temos que anunciar, amém? Mas a gente precisa viver. Eu preciso apresentar um Jesus que eu conheço. Porque na hora que a vida do meu irmão começar a bater um vento, eu não vou saber explicar como é que ele faz para parar esse vento. Eu vou mostrar alguns sinais para ele. Você está com dor no pé? Deixa eu orar por você. Você está precisando de recurso? Eu vou juntar aqui a galera da igreja. A gente vai te dar uma cesta básica e pagar 2 contas para você dar um fôlego. Ele vai ter que conhecer. E você vai ter que ser esse porta-voz. Eu e você vai ter que apresentar esse Jesus que é real, que é vivo. E que eu e você conhecemos. Porque lembra da frase do Billy Graham? Se existe alguém forte é porque já passou por tempestades. E ele precisou escolher ou nadar ou afundar. E que ele veja, as pessoas aí fora vejam em nós pessoas resilientes, pessoas fortes, não amedrontadas, com medo de governos, com medo de escassez, com medo de aumento de preço de mercado. Pessoa que treme quando a carne aumenta 10%, eles não vão querer nem caminhar com a gente. Fala, que é isso? Isso é muito mole. Quando alguém lá de fora pensa, imagina, idealiza um crente, ele idealiza alguém forte, alguém corajoso, alguém que sabe onde quer chegar, alguém que vestiu uma fé, se revestiu de uma fé que é inabalável. Não podemos ser aqueles que vão anunciar, nós vamos anunciar quem? Anunciar o quê? Eu tenho as minhas experiências, você tem a sua, isso agrega, isso soma, isso é lindo. É lindo a gente compartilhar. Nossa, quando eu era criança, cara, nossa, comia arroz e molho, eu também. Nossa, hoje meu marido me leva até no sushi se eu pedir para ele. É lindo ver como Deus mudou a nossa sorte, como a gente vive o sobrenatural de Deus. Mas a gente precisa mostrar o próprio Deus. Eu preciso ser diferente, porque senão eu vou ser mais um homem ou uma mulher comum. E a gente pode começar por onde, pastor? Eu preciso começar pelo quê? Comece
mostrando o que Jesus está fazendo na sua vida. Mostre os seus sinais. Mostre os seus sinais. Quanta coisa Jesus tem feito em nós. Quanta coisa eu e você temos vivido. Talvez a gente não tenha nem se atentado, mas a gente tem vivido muitos sinais de Deus. E se você está no barco hoje, e se a tempestade de vento está soprando sobre você, e você não sabe como cessar esse vento e esse mar, hoje o Senhor se apresenta a você. É Ele. Somente Ele pode cessar esse mar. Só Ele pode parar esse mar. Só Ele pode fazer o vento parar. E só Ele pode fazer as ondas se acalmar. Que o Senhor nos leve para esse lugar de descanso essa noite. Que o Senhor possa nos revestir da presença dEle, que é somente isso que a gente precisa nessa noite. É somente disso que a gente precisa essa noite. Sermos revestidos dEle. Entrar numa intimidade nas águas profundas do Senhor e falar assim: é aqui que eu quero ficar. Esse é o meu lugar. Eu não posso ficar longe. E eu posso te dizer algo. Sabe qual foi minha oração essa semana? Senhor, não me deixa morrer. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, mas eu não quero ficar morna. Eu não quero. Parecia um bebê chorando na presença de Deus. Eu falei, não, porque depois que você tem um certo tempo de caminhada, é uma linha muito estreita. Você virar alguém comum na presença de Deus, alguém mais ou menos. Se você não vigiar, se você não clamar a Deus, se você não se colocar na presença dEle e falar assim: Jesus, eu não sei viver sem a Tua presença. Jesus, eu não consigo, eu não vivo sem a Tua presença. A gente morre. Porque Ele é a vida. Não é no mar que a gente encontra as águas de descanso. Ele é as águas de descanso. Não é um passeio que vai fazer a gente descansar. Não é ver um pôr do sol à beira da praia que vai te fazer descansar. Se você for, me chama, porque eu amo pra caramba. Mas Ele é muito mais que isso. Ele é a paz. Ele é as águas de descanso. Ele é a vida. Lembra do Gênesis 1? Que Ele, o Espírito dEle pairava. Ele é vida. Se há morte hoje em nossas vidas, se o nosso barco está afundando, é Ele que eu e você devemos clamar. É Ele que nós devemos chamar a atenção. Não é na internet, de amigo, é dEle. Você tem que parar diante dEle e falar assim: Senhor, hoje eu estou com vestes de pano de saco aqui na Tua presença, porque eu não aguento mais. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso de Ti. Vivifica-me. Vivifica-me. Eu não quero, eu não suporto, eu não consigo ficar sem a Tua presença. Se revela a mim. Se revela, Jesus, se revela. Se revela. Tende o homem a endurecer o coração. Tende o homem a se decepcionar com homens e endurecer o coração. Tende o homem a tomar a opinião das pessoas baseado naquilo que ele ouve. Tende o homem a viver as experiências do outro. O que você acha sobre isso? É igual meu filho Gabriel. Você fala, leva os dois para tomar sorvete. Que sorvete que você quer? O Gabriel olha para o Samuel. Qual você vai querer, irmão? Eu quero de uva. Eu quero de uva. Só copia o irmão. Por quê? Porque vive uma cópia. Quem você é? Eu sou a cópia de alguém. O que você faz? Eu faço o que o outro faz. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos únicos. E o que eu preciso, só Ele pode me dar. E o que me enche, o que me traz vida, só Ele pode dar. Não há em outro lugar. Não há em homens. Somente nele. Eu não posso te dar o que Jesus pode te dar. Desculpe eu ser tão verdadeira com você. Talvez isso te doa. Mas os pastores dessa casa não vão te suprir, te saciar como Jesus vai. Eu não vou conseguir fazer por você, por mais que eu me esforce para ser uma pessoa que te ama e que demonstre esse amor. Eu não vou conseguir te amar da forma como Ele te ama.
E não vou conseguir cuidar de você como Ele cuida. Eu não vou conseguir enxugar suas lágrimas no momento mais difícil como Ele enxuga. E eu não vou te trazer a paz que somente Ele pode te dar. Porque eu e você precisamos aprender que é aos pés dEle que nós temos que estar. É bom ter amigos, é bom ter familiares, é bom, é maravilhoso, é um presente de Deus. Mas as minhas lágrimas é aos pés dEle. Amém? Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos. Se você encontra-se aqui essa noite, talvez nunca fez uma oração, talvez vai assistir essa live nas redes